Teremos New York Knicks e San Antonio Spurs nas finais de NBA de 2026. Cara, que jogo 7 maluco, absurdo e espetacular. Mas antes de começar a falar de qualquer coisa, eu preciso falar disso que vocês estão vendo aí na tela. Victor Wembanyama. Cara, quantas vezes a gente viu um jogador, até mesmo novato, até mesmo jogador experiente, com esse tipo de reação após vencer uma final de conferência? A gente fala muito da Mamba Mentality, né, do Kobe Bryant falando, o trabalho não está concluído, a gente venceu as finais para poder comemorar alguma coisa. Mas, pô, ver o Victor Wembanyama comemorar desse jeito aí, após vencer um jogo 7 na casa do adversário, após vencer o favorito ao título, vamos dizer assim, o atual campeão, é espetacular. Então a gente tem que começar o vídeo parabenizando o San Antonio Spurs e simplesmente admirando a competitividade desse cara chamado Victor Wembanyama. Agora vamos falar do jogo e no final vamos tentar trazer uma perspectiva do que vai ser as finais de NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks. Vamos lá. Um começo muito forte, né, do time do San Antonio Spurs, muito físico, com o Wembanyama matando bola, Stephon Castle matando bola, e o Oklahoma não conseguia acompanhar esse ritmo. Tanto é que o San Antonio no começo do jogo conseguiu abrir uma boa vantagem. E aí que o Oklahoma tinha um plano muito seguro para conseguir cortar essa vantagem, que é sempre os minutos que o Wembanyama não estava em quadra. Cara, eu sei que tem muito isso na NBA, a questão de controlar minutos. Cada jogador vai ter que jogar dos 8 até os 2 minutos do primeiro quarto e depois sai, depois entra e faz aquele controle de minutos. Mas eu acho que no caso do Wembanyama, principalmente nesse jogo 7, era uma coisa que não era para ter sido feita. Por quê? Porque o Wembanyama estava quente no jogo, ele estava causando aquele impacto necessário para que o San Antonio Spurs conseguisse ficar na frente. E o que é que acontece? O Victor Wembanyama vai para o banco. Coincidindo com isso, tem a entrada do Jared McCain, que entrou muito bem no jogo. Ele primeiro matou uma bola de 3, depois foi para um arremesso, matou uma bolinha de 2, fez 5 pontos seguidos, que ajudou a voltar o Oklahoma para o jogo. Porém, não foi muito suficiente, porque quando o Wemby voltou, o San Antonio Spurs voltou a abrir uma vantagem de 10 pontos. Então isso meio que o Wembanyama estava trazendo um impacto muito grande no primeiro quarto e o Oklahoma não estava sabendo lidar com isso. O Wemby estava com muita sede para vencer esse jogo. E o atributo principal da saída do Wemby, que ajudou o Oklahoma a voltar para o jogo, foram os rebotes ofensivos. Quando o Jalen Williams, cara, que é um cara que é muito subestimado nessa equipe do Oklahoma City Thunder, entrou e o Wembanyama estava fora, o Jalen Williams conseguiu garantir vários rebotes ofensivos para o time do Thunder. Isso foi um fator extremamente fundamental para que o time continuasse no jogo, porque se não fosse esses rebotes ofensivos, mesmo com o Wembanyama fora, sem o seu impacto, o Oklahoma não estava tão bem no ataque. Mas com esses pontos de segunda chance que foram gerados principalmente pelo Jalen Williams, o Oklahoma conseguiu se manter no jogo até o início do segundo quarto. E aí, meus amigos, falando de segundo quarto, temos que falar de Shai Gilgeous-Alexander, que colocou o jogo no bolso. Os minutos do Shai Gilgeous-Alexander no segundo quarto foram sensacionais. Ele tentou cavar uma falta ali, que ele tentou se jogar no corpo do cara, mas fora isso, o Shai fez uma partida de líder que o Oklahoma City estava precisando nesse jogo 7. Nos últimos jogos da série, o Shai vinha muito mal, principalmente nos aproveitamentos. Teve um jogo que ele marcou mais de 30 pontos com apenas 6 arremessos certos. E, pô, isso é bizarro, né? Só mostra que ele estava conseguindo fazer pontos na linha do lance livre. Mas nesse jogo, principalmente no arremesso de média distância, criando espaço no drible, ele conseguiu manter o Oklahoma City Thunder não só vivo no jogo, mas chegar a um ponto de virar o jogo. Que algumas bolinhas ali, principalmente do De'Aaron Fox e a do Wembanyama, que ele conseguiu acertar todo desequilibrado, fez com que o San Antonio Spurs voltasse à frente do placar. Mas foi bizarro o que o Shai Gilgeous-Alexander jogou no segundo quarto desse jogo. E o jogador que para mim teve o maior impacto foi o Jalen Williams. Tanto é que o Isaiah Hartenstein estava perdendo alguns minutos dele, que ele joga mais minutos do que isso. O Alex Caruso, que vinha sendo um fator X nessa série, não estava jogando tão bem ofensivamente. E o Jalen Williams foi esse cara que, principalmente no jogo sujo ali de rebotes, de defesa, de físico, estava conseguindo dar uma esperança para o Oklahoma City Thunder até virar o jogo. E isso mostra uma diferença absurda nos dois elencos. Que o elenco do Oklahoma City Thunder é muito mais profundo, é muito melhor do que o San Antonio Spurs. Teve minutos que o Harrison Barnes acabou entrando lá no jogo pelo San Antonio Spurs e foram minutos desastrosos, cara. O Harrison Barnes entrou, não conseguiu dar um arremesso, parecia perdido no jogo. E é um veterano que, querendo ou não, não tem muito mais espaço nessa rotação de San Antonio Spurs. Então, como é o último ano de contrato dele, muito provavelmente Harrison Barnes não ficará para a equipe na próxima temporada. E o De'Aaron Fox, no primeiro tempo, também conseguiu. É o De'Aaron Fox, né, cara? É aquele veterano, né? Apesar de ser novo, é o veterano da equipe que precisa puxar a responsabilidade nesses momentos e conseguiu. Teve uma bola de 3 importantíssima dele no final do segundo quarto, que fez com que o San Antonio Spurs fosse para o terceiro quarto na liderança e ele conseguiu aproveitar esses momentos pelo San Antonio Spurs. Chegando no terceiro quarto,
a gente consegue enxergar uma coisa bem clara. O Oklahoma City Thunder foi bastante prejudicado nessa série, não por causa do San Antonio Spurs, e sim por conta de falta de ajuda para o Shai. Ficou evidente no jogo inteiro que o Shai estava precisando de ajuda, até chegar no Cason Wallace lá no final do jogo, mas já a gente chega lá. A falta que fez o AJ Mitchell, que era sem dúvidas até mesmo o melhor jogador do Oklahoma City Thunder contra o Los Angeles Lakers, e o Oklahoma acaba perdendo esse jogador para jogar contra o San Antonio Spurs. E fez uma falta do caramba nesse jogo 7, porque o Oklahoma precisava de um segundo pontuador, o Shai estava sobrecarregado, no final do jogo dava para ver o Shai morrendo de cansaço, porque não teve essa ajuda. E a gente precisa falar também de Chet Holmgren. Cara, é bizarro um jogador titular que foi eleito para um dos times da NBA terminar o jogo com mais de 30 minutos e apenas 2 arremessos tentados. O Chet Holmgren jogou 30 minutos mais e deu apenas 2 arremessos. Isso é inadmissível para um jogador do calibre do Chet Holmgren para a franquia do Oklahoma City Thunder. Eu não me surpreenderia se o Chet acabasse sendo trocado nessa off-season. O Lu Dort é um cara que provavelmente vai ser trocado porque, beleza, ele é um bom defensor, mas, pô, o Cason Wallace é um bom defensor e entrega na pontuação, coisa que o Lu Dort não vem fazendo ultimamente. Temos que falar também da batalha dos turnovers. Cara, é muito raro o Oklahoma City Thunder ter mais turnover do que o seu adversário jogando dentro de casa. E principalmente depois dos 2 primeiros jogos do San Antonio Spurs, onde o time teve mais de 20 turnovers nos dois. Especialmente o Stephen Castle, que teve 11 turnovers no primeiro jogo, no segundo jogo teve 9, ou seja, somado só ele teve 20 turnovers em 2 jogos da série. E a experiência, a maturidade que o San Antonio conseguiu adquirir ao longo da série, porque tem jogadores que têm essa maturidade depois de 1 ano, depois de 2 anos. O Stephen Castle adquiriu essa maturidade ao longo da série. Claro que a volta do De'Aaron Fox também ajudou bastante, mas o próprio jogador também tem que ter seus méritos, entendeu? Ele não estava muito com a bola como ele estava nos jogos anteriores, mas claramente o Stephen Castle evoluiu bastante. E o Dylan Harper, mano? E o Dylan Harper parece um cara de 40 anos jogando na NBA. Pô, o cara, a frieza dele, tem hora que ele mata uma bola de 3 no finalzinho do jogo, na cara do Shai, que ali praticamente acaba, o jogo acabou ali naquela bola de 3 do Dylan Harper. Bizarro o que esse moleque tá jogando. É a temporada de calouro dele, mano. É a temporada de calouro do Dylan Harper e ele tá fazendo tudo isso jogando com uma frieza tão absurda que parece ser um veterano que já tá há 15 anos na liga. Outro cara que merece ser citado aqui é o cara chamado Keldon Johnson, que é o jogador mais velho a estar na franquia do San Antonio Spurs, está na franquia desde 2019. É um cara que tem uma história bastante curiosa porque ele era titular e depois, com o passar do tempo, acabou se tornando um reserva da equipe, teve que assumir esse papel, teve que engolir esse papel, né? Porque claramente um jogador que é titular e para reserva tão novo é uma coisa que deve ser difícil de engolir, mas ele engoliu esse papel e tá jogando muita bola. No começo do quarto, o Keldon Johnson puxou a responsabilidade e matou 2 bolas de 3 importantíssimas do corner para fazer com que o San Antonio Spurs conseguisse manter a vantagem. A partir do quarto, o San Antonio Spurs praticamente o tempo inteiro estava com a vantagem, apenas administrando. Aí o Shai tentou dar uma reação. Teve uma hora que foi uma coisa muito burra do San Antonio Spurs. O Isaiah Hartenstein cortou para sexta e o Wemby não precisava ter feito aquela falta, fez a 5ª falta e podia muito bem ter sido expulso por faltas e outra falta que ele pudesse fazer, mas deu tudo certo no final para o San Antonio Spurs. E o Cason Wallace, como eu havia citado anteriormente, tentou colocar o time no jogo no final. O Shai já estava totalmente sobrecarregado, estava muito cansado, dava para ver no semblante dele do jogo todo que ele estava extremamente cansado. E aí no final, o Cason Wallace matou várias bolas de 3, conseguiu ainda fazer uma bandejinha e tentou deixar o time do jogo, mas não foi suficiente, porque o Shai, além do Cason Wallace, no final não teve ajuda. Teve o Jared McCain, que parou naqueles 10 pontos do primeiro tempo e depois só conseguiu fazer uma cesta aqui, uma cesta ali. Teve chance também de matar a bola de 3 do corner, teve chance de fazer mais pontos e não conseguiu fazer, mas também não tem como colocar na conta do McCain, porque ele acabou de chegar em Oklahoma e é um moleque muito novo, que chega de uma cirurgia muito delicada de LCA e tá voltando agora, e mesmo assim apresentou um ótimo basquete. E como o Ricardo Bulgarelli falou na transmissão, a conta não fecha um recém-chegado ter que ser a 2ª principal pontuação do time. Tudo bem, o AJ Mitchell estava machucado, o J-Dub estava claramente debilitado, não conseguiu jogar a série. Beleza, o Oklahoma sentiu essas perdas, mas o Chet, o medo que o Wembanyama passou para o Chet Holmgren foi uma coisa sobrenatural. A raiva que o Wemby tem do Chet, ele transmitiu toda nessa. Eu acho que temporada que vem a raiva do Wemby já acabou, independente se ganhar esse título ou não.
Porque o que o Wemby vai olhar e falar, meu irmão, esse cara aqui que ganhou o MVP lá no Sub-17 de mim, isso é bizarro, mano. O Wemby simplesmente castigou. Não existe, cara, não existe mais comparação. Não pode comparar mais Chet Holmgren com o Victor Wembanyama. O Victor Wembanyama está pelo menos 5 prateleiras acima do Chet. O Chet pode evoluir? Pode subir na minha prateleira? Eu acho difícil, mas pode acontecer. Mas no momento, não tem como colocar Chet Holmgren e Victor Wembanyama na mesma mesa, na mesma frase. Não tem como. Agora, projetando essas finais entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Cara, primeiramente, a torcida do Knicks amou esse resultado. Primeiro por quê? Porque eu acho que o Knicks sabe que o San Antonio Spurs é um adversário que tem mais fraquezas que o Oklahoma City Thunder. O San Antonio Spurs é um adversário mais inexperiente que o Oklahoma City Thunder. E tem o fato da vingança. Porque em 1999, o San Antonio Spurs de Tim Duncan tirou o título do Knicks. E agora é a grande chance da vingança, vários anos depois. E fora a torcida do Knicks, que vai ficar enlouquecida vendo o time jogar uma final da NBA depois de não sei quantos anos, depois de mais de 2 décadas. E se o time do Knicks embalar na força da torcida, se o time do Knicks embalar na voltagem que a torcida vai trazer, principalmente lá no Madison Square Garden, cara, vai ficar muito complicado pro San Antonio Spurs. Time por time, eu ainda acho que o time do San Antonio Spurs é melhor do que o Knicks. Mas, cara, se for olhar só os playoffs, o time do Knicks tá embaladíssimo. Não perde já faz não sei quantos jogos. E com certeza o fator Madison Square Garden vai ser um fator decisivo. San Antonio Spurs tem um mando de quadra, joga os 2 primeiros jogos em casa, depois joga os 2 jogos fora de casa, com uma série tradicional de 7 jogos. E é aí que o Knicks tem que mostrar sua força. Se a série for 2-0 lá para Nova York, para mim é fim de jogo. O Knicks tem que roubar o mando agora nesses 2 primeiros jogos. Mas, cara, a promessa é que vai ser um jogão. A promessa é que vai ser uma série bastante emocionante. E o meu palpite para essa série vai ser 4-2 San Antonio Spurs. Posso estar errado? Posso. Eu quero ver o Knicks ganhando? Quero. Porque é muito mais fácil o San Antonio Spurs vencer vários títulos do que o New York Knicks vencer vários títulos. E é sempre bom torcer pro azarão, né? Mas palpite com frieza, com análise, eu acho que vai dar 4-2 San Antonio Spurs. E você, comenta aqui embaixo o que vocês acharam primeiramente dessa série entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. E comenta aqui embaixo qual é o seu palpite para San Antonio Spurs e New York Knicks nas finais de NBA de 2026. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. E é nóis, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.